tudo bem? No mês de novembro iniciamos a campanha Novembro Azul, que mobiliza a sociedade para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E para falar sobre o assunto, eu trouxe aqui no Viva Mais o Dr. Luiz Antônio Negrão Dias, que é oncologista e presidente da Liga Paranaense de Combate ao Câncer. Dr. Luiz Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Viva Mais. Eu, Cristina, que agradeço com honroso convite. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo para esse debate que a gente vai fazer. Isso aí. Estamos em 2020, o futuro é agora, né? Mas os homens ainda têm um tabu em relação ao exame para diagnosticar o câncer de próstata, aos cuidados aí com a saúde. Infelizmente, Cristina, isso é uma realidade que a gente encontra no dia a dia. Para você entender um pouco melhor isso, para cada 100 mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, 65 a 70 delas são curadas. Para cada 100 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 45, 47 são curados. Olha só. Por que esta diferença em termos de cura, de praticamente 20 a 30% a menos para o homem? Exatamente o diagnóstico tardio. As mulheres hoje têm a mesma quantidade de câncer que os homens têm, mas elas curam 20% mais. Os homens têm a mesma quantidade de câncer em termos de incidência que as mulheres têm e curam 20% menos. Não porque os tumores são mais agressivos, porque eles detectam esses tumores num estadiamento mais avançado, onde a chance de cura é menor. Ou seja, isso seria evitado se eles fizessem as consultas periódicas, os exames periódicos. A gente percebe que o movimento entre as mulheres ao longo desses 20 anos foi muito intenso. O debate da saúde da mulher, a mulher como pessoa importante no cuidado do seu corpo, no entendimento das doenças que acometem a mulher. Isso aconteceu ao longo desses anos, apoiado com uma série de eventos nacionais e internacionais, trazendo a mulher para o foco da discussão. Essa questão de trazer o homem para o ponto de discussão, o próprio Novembro Azul, isso é recente. Nós temos 3, 5 anos de movimentos como esse. Então, tudo que foi feito para as mulheres, que trouxe enorme significado, agora está sendo feito também para os homens. Então, a gente procura que, ao longo do tempo, isso venha quebrar um pouco o estigma do homem e do preconceito da questão da prevenção, do toque retal no câncer de próstata, e que isso, no futuro, a gente possa ter muito mais diagnósticos precoces em vez de tardios. Então, quer dizer, é muito importante essa mobilização da sociedade, né? O Outubro Rosa mostra a força que tem e agora a gente, para colaborar também, né, com o Novembro Azul, a gente está aqui falando sobre o assunto. Então, vamos direto ao ponto agora, né, Dr. Luiz Antônio? Quais são os sintomas, né, e os sinais que o homem tem que perceber? Claro, a prevenção tem que acontecer, o homem tem que ir até o médico, fazer suas consultas periódicas, mas existem alguns sinais de alerta? 80% dos pacientes com câncer de próstata, eles são totalmente assintomáticos. Eles apresentam o câncer e este câncer não promove sintomas algum. Em torno de 15 a 20% dos pacientes, eles apresentam sintomas. E, infelizmente, esses pacientes já têm tumores mais avançados. Ou seja, se o homem esperar um sintoma para ir correr atrás de um câncer de próstata, ele vai detectar um câncer avançado. E como a próstata ela fica na saída da bexiga, o canal da uretra passa exatamente no centro, no miolo da próstata, esses sintomas, na maioria das vezes, são decorrentes de uma obstrução desse canal, atrapalhando o jato de urinar. Ocorre que é muito comum homens a partir dos 40 anos de idade ter alterações benignas próprias da idade,
alterações outras como hiperplasia prostática benigna, que é uma nodulação benigna que ocorre dentro da próstata, inflamações como prostatite. Então os homens acabam tendo perturbações benignas que promovem a obstrução urinária com dificuldade para urinar, que também ocorre no câncer de próstata. Então, ou seja, a maioria dos tumores de próstata não manifestam sintomas. Quando manifestam sintomas, são avançados e às vezes confunde muito com os sintomas das patologias benignas da próstata. Por isso que a gente pede que o homem não procure por sintomas para fazer a prevenção do câncer de próstata. Vá regularmente, anualmente, fazer o exame preventivo. Tem uma idade certa para começar? Obrigatoriamente, todo homem a partir dos 50 anos de idade. Nós sabemos que quando um homem tem um familiar com câncer de próstata, ou vários membros na família com câncer de próstata, existe um risco 4 a 5 vezes maior desse homem ter câncer, comparado a quem não tem um familiar. Então, se houver história familiar, a gente pede que antecipe esses exames 5 anos antes, ou seja, a partir dos 45. O que a gente tem muito visto na classe médica e nas sociedades é uma recomendação que isso comece até mais cedo, por volta dos 40 anos. Oficialmente, todos os homens a partir dos 50, com história familiar a partir dos 45, mas aqueles que querem ter um regime maior de proteção, a gente diz 40 anos. Agora, existe uma prevenção para o câncer de próstata? Os hábitos de vida também influenciam, como em outros tipos de câncer? Como que é isso? Se nós analisarmos, comparando o câncer de próstata com o câncer de mama, há 10 anos atrás, quando o câncer de mama cravava no Brasil cerca de 40 mil mulheres, o câncer de próstata ficava na faixa de 30 mil homens, mais ou menos. Passados esses 10 anos, as mulheres subiram para cerca de 55 mil, 60 mil, e os homens já estão beirando 70 mil casos. Então, o que aconteceu nesses 10 anos? A velocidade de crescimento do câncer de próstata em homem cresceu num ritmo maior do que o crescimento do câncer de mama entre as mulheres. Ou seja, os homens estão fazendo alguma coisa que estão provocando a incidência de mais câncer de homens e câncer de próstata nos homens. Isso se discutiu muito nos congressos, tentando entender por que essa epidemia do câncer de próstata. E existem duas possíveis razões. Uma é que talvez a gente tenha melhorado os métodos de diagnóstico e feito diagnósticos de tumores que estavam latentes, que ainda não apresentavam sintomas, estavam ali quietos na próstata. Com os novos exames, eles foram detectados. Isso é uma das razões. E outro grupo que defende que os homens, sim, mudaram seus hábitos de vida a ponto de estarem tendo mais câncer. Então a gente vive num conflito. Se o número de casos explodiu por mais melhoria nos métodos diagnósticos, ou porque os homens realmente têm mais câncer. Eu penso que as duas razões são responsáveis por isso. E em analisando que comportamento que os homens fazem para ter mais câncer, a gente tem que alertar algum deles. Primeiro, obesidade. Cada vez mais a gente vê a relação do câncer de próstata com obesos e sobrepesos. Segundo, hábito de fumar. Terceiro, vida sedentária. Quarto, dieta rica em gordura animal. Nós sabemos que dietas ricas em carnes mais magras, ou carne de peixe, frango, que evite a gordura animal, tem menor incidência de câncer como um todo e principalmente câncer de próstata. Uso de hormônios e anabolizantes. A gente precisa alertar um pouco a população, porque infelizmente muitos jovens
acabam hoje indo para a academia, cultuando um corpo físico melhor e às vezes acabam cometendo abusos de forma descontrolada, às vezes não monitorado por um profissional de respeito, que acaba orientando esses rapazes a fazerem reposições de anabolizantes. E cada vez mais jovens, né? Hormônios. E isto também está sendo discutido como um dos fatores de trazer o câncer de próstata numa idade mais precoce entre os homens. Então, quer dizer, fica aí o alerta, né? E esse alerta é muito importante, né? Cada vez mais as pessoas se apegam a fórmulas milagrosas, querendo mudar o corpo e não entendem que tem que buscar ajuda profissional, né? A origem do câncer de próstata ela está muito relacionada à questão hormonal. Tanto que, para tratar câncer de próstata avançado, um dos tratamentos é bloqueio hormonal. A gente bloqueia os hormônios para o câncer reduzir o tamanho, reduzir volume e até melhorar sintomas. Então, a hormonioterapia, que é bloquear o hormônio masculino, é usado para tratar. Ou seja, o excesso de hormônio nos homens ou reposição hormonal inadequada pode ter também um gatilho do processo de carcinogênese desse câncer. E essa infusão, essa exposição de nós homens a hormônios, ela pode acontecer de diversas formas. Agora, doutor Luiz Antônio, com o passar dos anos e o senhor acompanhou essa evolução, o senhor tem uma história, né, na oncologia aqui no Paraná, como que estão os avanços em relação ao tratamento? A gente sabe que a tecnologia avançou, temos a cirurgia robótica, isso é um ganho também nesse tratamento para os pacientes? As 3 grandes armas que nós temos para combater o câncer é a cirurgia, a radioterapia e o uso de drogas, de medicamentos. E a gente talvez tenha tido nesses 15 anos uma maior evolução em termos de opções terapêuticas do que a gente tinha em 50 anos. Tá? Então a evolução foi muito grande. Na cirurgia, a gente passou a ter uma cirurgia menos agressiva, menos invasiva, uma cirurgia de ressecção da próstata para tratamento de um câncer. No passado, nós fazíamos coleta do sangue do paciente antes, para depois ter que repor 2, 3 bolsas de sangue durante a cirurgia, porque ela sangrava muito. Era uma cirurgia que tinha muita intensidade de sangramento. Então, houve uma evolução grande na cirurgia, a ponto desse sangramento reduzir, hoje, às vezes, a uma gase, a menos de 100 ml no sangramento. E isso permitiu que as cirurgias minimamente invasivas ganhassem espaço. E aí entra, dentro dessas cirurgias, a maior delas, em termos de evolução, que é a prostatectomia robótica, que é a retirada da próstata através de braços de um robô ligado a um robô que é monitorado por um cirurgião. Então, quem faz a cirurgia é o cirurgião, sentado num robô ao lado do paciente, e os braços desse robô fazem os movimentos para a retirada da próstata. Com isso, a gente conseguiu fazer uma cirurgia mais rápida do ponto de vista de recuperação do paciente, uma cirurgia menos agressiva, com menor sangramento, e uma cirurgia em que os cuidados com as estruturas anatômicas são muito mais refinadas, porque, acredite, a mão do robô ela é mais precisa que a mão humana, porque ela consegue neutralizar até mesmo o tremor natural que a mão do ser humano tem. Então, esta cirurgia trouxe benefícios nessas questões, muito embora ela seja uma cirurgia de maior custo, mais cara. Mas a cirurgia ela tem 2 grandes problemas que podem acontecer: a incontinência urinária e a impotência sexual. Infelizmente, a cirurgia robótica ainda não trouxe melhorias nessas 2 questões. Ou seja, tanto a impotência quanto a incontinência, que são pontos críticos na cirurgia, ela é hoje a mesma, tanto para a cirurgia aberta, convencional,
quanto a As cirurgia sequelas ainda existem, né? robótica. Nós tivemos evolução na radioterapia. A radioterapia evoluiu muito nos últimos anos, porque antes, para se irradiar a próstata, que é um tratamento também curativo, hoje a radioterapia cura na mesma proporção que a cirurgia, os tumores precoces. Então a radioterapia, para você irradiar a próstata, queimava-se toda a região onde está localizada a próstata. Hoje, através de exames de imagem com reconstruções tridimensional, que é o que nós chamamos de radioterapia 3D, é possível que o campo de radiação fique estrito única e exclusivamente em cima da próstata, com a maior precisão possível. Com isso, reduziu a queimadura de tecidos normais e os resultados da radioterapia melhoraram muito nesses anos. E em termos de drogas, tivemos muita evolução. No passado, se a gente tinha 2, 3 drogas para tratar câncer de próstata, era muito. Hormonioterapia, 1 ou 2 quimioterapias. Hoje a gente já tem uma gama de mais de 20 drogas possíveis para usar nos pacientes. Isso passa pelo tratamento individualizado? Sim, sim. Então, a gente começa o tratamento na parte hormonal, que é bloqueando a questão hormonal, e após isso, o paciente vai seguindo uma sequência de tratamentos, que eu digo que se cada tratamento segurar essa doença avançada por 1 ano, a gente vai ter medicamento para 10, 15, 20 anos de tratamento. Então, essas opções sequenciais de tratamento chega às vezes numa fase onde a gente vai retirar fragmentos do tumor, entender a biologia tumoral desse tumor, para ver quais defeitos genéticos ele tem e que drogas podem atuar naquele paciente. Que é o que eu diria para você que é hoje a tendência mais atual em termos de precisão no tratamento com drogas. Muito interessante. E aliando isso a um diagnóstico precoce, né, doutor Luiz Antônio, eu acho que é tudo que um oncologista precisa para ter o sucesso, oferecer o sucesso no tratamento desse paciente, né? Então, assim, para a gente encerrar essa entrevista, eu quero que o senhor deixe um recado para os pacientes, para os homens, né, nesse Novembro Azul, para a gente alertar que é preciso fazer seus exames, é preciso se cuidar, né? Todo homem, a partir dos 45 ou 50 anos de idade, ele precisa fazer anualmente seus exames preventivos. A recomendação é que ele faça 2 exames. O toque retal e o exame de sangue chamado PSA, que é um antígeno produzido na próstata, que pode estar aumentado em casos de câncer. Através desses 2 exames, inicia-se o rastreamento. Conforme os resultados, ele poderá precisar de uma ressonância magnética ou uma biópsia de próstata. Esse conjunto de exames, num homem assintomático, vai permitir o diagnóstico de casos precoces, onde a cura é perto de 90%, 95%, comparado à cura que é menos de 40% naqueles casos avançados. Então, você, homem, não tenha pudor, não tenha medo, não tenha preconceito em relação a fazer o toque retal. Faça o toque retal e o PSA anual. Você, colega que está nos assistindo, a esposa, você entre as mulheres, estimule seu parceiro. Hoje a gente já percebe que a maioria das pessoas que ligam, marcando consultas para o homem, fazer o preventivo, é a sua companheira. Ou seja, as mulheres fizeram o seu trabalho no câncer nas mulheres, preveniram mais, diagnosticam precoce e curam mais. E hoje elas estão ajudando os homens a fazer os seus preventivos. Ou seja, a mulher levando a família para cuidar da saúde, né, doutor Luiz Antônio? Doutor Luiz Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Viva Mais. É uma aula, né, a entrevista com o senhor, tá bom? E um ótimo Novembro Azul, né, que a gente tem aí muitas pessoas conscientes, né, de se cuidar, tá bom?
E para você, continue aí acompanhando as nossas notícias nas redes sociais, no Jornal Indústria e Comércio e aqui no canal Viva Mais. Até a próxima!